Olá, minhas maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para você que é mãe de segunda, terceira viagem. Tá aí, assim que eu fui ganhar meu bebê, eu pesquisei bastante, porque parecia que era o primeiro filho ainda, mas é o terceiro. Mas assim, então eu pesquisei bastante como que era, de novo, né? Porque parece que a gente esquece, né? Demora uns anos, a gente parece que esquece tudo, como que foi, como que é o parto, como é que é, então a gente já pesquisa tudo. Então eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco sobre o meu parto de menino, né? Como foi, se é diferente, se é igual, vim aqui contar pra vocês, tá bom? Então fiquem aí no vídeo e vamos lá. Então, meninas, hoje eu vim aqui falar pra vocês como foi o meu parto do meu filho. Eu tinha muita vontade de ganhar no Santa Joana, que até na minha primeira filha eu tinha condição de ganhar no Santa Joana, mas aconteceu que minha bolsa estourou e eu não consegui ganhar no Santa Joana. Então eu já tinha ido no hospital, já tinha conhecido o hospital, tudo, mas não, assim, não deu tempo de ir pro hospital. Assim, daria tempo sim, mas é como eu era mãe de primeira viagem, não sabia que a bolsa estourando poderia ficar até 24 horas ou mais para mim ganhar meu bebê. Então eu não sabia. E aí eu fui direto pro hospital e aí eu tava com medo de ir para outro hospital porque eu ia já para ganhar neném. Então o médico falou: olha, que a gente não pode disponibilizar uma ambulância para você ir, porque que a gente tem toda a estrutura para te atender. Então a gente não consegue mandar você para outro hospital com outra ambulância. Então, aí eu decidi ficar no hospital que eu estava mesmo. E voltando pro meu terceiro parto, né? Então, foi super diferente, foi com anestesia. Então, sabe, foi muito diferente. Eu vim contar aqui pra vocês como que é. E como é a gestação do meu terceiro filho, eu tinha muito medo, né, de ganhar antes do tempo, porque a minha segunda filha teve que ficar internada, né? Ainda na barriga, ela teve que ficar internada, porque a minha bolsa estava muito baixa. Então, eu tive que ficar com 32 semanas internada, eu tava já com 3 dedos de dilatação, então eu fiquei muito preocupada na minha terceira gestação. Eu ficava com medo de ganhar o bebê na rua, de não dar tempo de eu ganhar, então assim, fiquei muito, muito preocupada. E cada parto é totalmente diferente do outro, então assim, eu imaginava que seria muito diferente, mas eu tinha muito medo, né, assim, de ganhar antes do tempo. Então, eu passei nas consultas, no acompanhamento com o médico, e aí aí o médico até me recomendou já até tomar a injeção, né, eu tomei a injeção de amadurecimento do pulmão do meu bebezinho, com acho que 32 semanas eu já tomei. Então, foi assim, tomei as 2 doses. E tinha muito medo de ganhar, e eu pedia sempre para meu marido, eu falava assim: ai, amor, podia ser assim, eu ganhar meu filho, poderia ser à noite, eu ir pro hospital à noite, fui visitar o hospital tudo, já que eu ia ganhar, então eu já sabia tudo que ia acontecer. Eles passam o planejamento certinho, como que vai ser, tudo que vai acontecer antes do parto. Então já tinha um planejamento, mas assim, a gente não sabe a hora que o bebê quer nascer. Então eu fui umas 2 vezes pro hospital, assim, o médico falava que a bolsa estava baixa, mas assim, tinha que esperar a hora do bebê. E assim, eu tinha muito medo de não dar tempo de ir pro hospital e eu ir ganhar, sei lá, no carro ou na rua. Eu tinha muito medo disso acontecer. Então eu tava sentindo assim, bem baixo, sabe? O bebezinho bem baixo, estava com 38 semanas. E aí eu falei pro meu esposo, eu falei assim: olha, amor, vamos pro hospital, porque hoje tá tranquilo, não, já tá de noite. E a gente não pega trânsito. Se acontecer de eu for ganhar o neném lá, vai ser melhor. E aí eu fui pro hospital pela terceira vez, porque, ai, meu marido ficava me enchendo o meu saco, porque, de novo, você quer ir pro hospital, não sei o quê. Eu falava assim: ah, eu quero ir porque eu tô com medo. Tô com medo, o bebê vai nascer, não sei o quê. E aí eu tinha muito medo também de ir pro hospital
de o bebê querer nascer de dia, né? Porque de dia são mais de 2 horas pra mim chegar no hospital. Então eu falei pro meu esposo, vamos pro hospital porque eu quero ver como que tá. Mesmo que não for pra nascer agora, eu quero ver. Mas daí nesse dia eu levei as malas do bebê, as minhas malas, eu levei tudo. Ai, foi tudo uma preparação de Deus. Aí eu cheguei no hospital, eles me atenderam tudo certinho, fiz a ficha. Aí quando eu fui fazer a triagem, aí ela falou assim, quantos filhos você tem? Eu falei assim, é o primeiro? Eu falei assim, não, é o terceiro. Aí eles já me colocaram numa cadeira de roda, porque eles falam que o parto do terceiro é muito rápido, então eles já me colocaram numa cadeira de roda. Então, na hora que eu saí da triagem, meu marido me olhou assim e falou assim, oxe, ela entrou bem e agora ela já tá na cadeira de roda, que é isso? Tipo, ele me olhou assim e falou assim, oxe, que é isso? Daí eu, na minha cabeça, eu fiquei me rachando de rir. Eu tava assim, me segurando de rir, porque eu tava com muita, sei lá, eu tava ansiosa e tava. Eles já me levaram pra triagem muito rápido e já me levaram pra médica, né? E aí eu fui na médica, passei bonitinho com ela e ela me examinou. Na hora que ela me examinou, ela falou que já tava bem baixo e perguntou quantas semanas eu tava, tudo. Ela falou assim, olha, o bebê tá bem baixo, já vai ficar internada. E ela já fez uma manobra que eu já consegui sentir um pouco de dor, já comecei a sentir, ó, você já vai ficar internado. E aí, e assim, eu fiquei, no dia que eu fui internada, tem até a foto aqui, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque era lá que eu queria ganhar, porque, sabe, era à noite que eu queria ir pro hospital, sabe, com mais tranquilidade. Foi tudo assim, um caminho de Deus na minha vida, meu. Eu só tenho a agradecer, porque foi do jeito que ela com meu esposo, foi do jeitinho que eu queria. E o hospital que eu queria, foi tudo assim. Eu acredito que tudo foi permissão de Deus, porque eu pedia muito pra Deus, assim, pra fazer essa parte, assim, também. E como eu tive a minha primeira filha, eu queria muito, mas não deu. Eu pedia muito a Deus e eu quero ter mais filho, né? Então eu falava assim: é o meu último filho, me dá como eu quero. E era o menino que eu pedi muito a Deus. Então, assim, eu pedi muito e, assim, Deus concretizou do jeito que eu pedi, do jeito que eu quis. E eu fiquei muito feliz que eu fui ganhar no hospital, que eu queria tudo. O atendimento lá foi muito bom, assim, cheguei. Como eu cheguei e não tava pra ganhar neném ainda, eu fiquei numa sala, numa pré-sala de espera, né, assim, deitada numa maca, tudo, com meu esposo, assim, tinha cortininha. Então foi assim, ia sempre uma enfermeira lá me examinar, ver como eu tava, tudo. Mas assim, como eu não tava em trabalho de parto ainda, eu não podia, eu não tava assim, acelerado o meu trabalho de parto, eu não tava evoluindo. Aí eu cheguei, fiquei a noite inteira, tem os vídeos, vou mostrar pra vocês. Eu ficava andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, agachando, levantando, agachando, levantando. E não adiantava, porque não evoluía meu trabalho de parto. Fiquei a noite inteira, a noite inteira. Eu cheguei no hospital, era umas 10h40 da noite. Eu fiquei até 4 horas da manhã. Eu não aguentava mais levantar, abaixar, levantar, abaixar. E a ansiedade que eu tava também. E assim, eu tava já muito feliz, porque eu tava no hospital que eu queria. Em tudo que eu queria, que eu pedia pra Deus. Eu tava assim, muito assim, agradecida, mas eu já tava ficando ansiosa, muito ansiosa. Eu tava já levantando, abaixando, meu marido ia comigo, me acompanhava, a todo momento ele me acompanhou, ia comigo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Abaixava, levantava comigo, e tinha outra menina que tava pra ganhar neném também. E ela tava fazendo tudo isso, agachando, levantando, agachando, levantando. Demorou 2 horas, parece que ela tava fazendo os agachamentos. O bebezinho dela nasceu. Ela começou a sentir muita dor, muita dor, muita dor. E a bebezinha dela nasceu. E aí eu falei assim: ah, vou ficar mais um pouco. Aí eu fiquei mais de 2 horas lá. Fiquei. Aí deu 2, 3, 4. Aí deu 4 horas da manhã, eu não aguentava mais. Eu falei assim: não, tô cansada. Eu tenho que esperar, porque
eu não tá evoluindo o meu trabalho de parto e eu tô aqui cansada já. E na hora que a bebê for nascer, eu não vou ter força pra colocar ela pra fora. Então, eu já imaginava que seria parto normal, né? Então, aí eu falava assim pra enfermeira, enfermeira, me ajuda, porque eu não consigo. E aí ela falou assim, olha, a gente vai deixar você sozinha até 5 horas da manhã. Aí colocou 5 horas. Aí aconteceu nada. Deu 4, 5, 6, nada, nada, nada. Aí a médica falou assim, ó, 7 horas da manhã a gente vai colocar, vai dar andamento no seu trabalho de parto e vai induzir. Eu falei, tá bom. Aí deu 7 horas da manhã, a médica foi me ver e falou assim, ó, agora vai ser meio-dia e ficava, sabe, dando outro horário, sempre, sempre, porque eles queriam que fosse totalmente natural, né, que o trabalho de parto fosse normal, tudo normal, eles não queriam colocar intervenção nenhuma. Mas não deu, porque não evoluía meu trabalho de parto e minha bolsa já estava baixa, eu já estava no hospital internada, então eu também não podia sair de lá. Então foi assim, eles não podiam me mandar embora porque eu já estava internada. Então foi muito cansativo. Aí deu 7 horas da manhã, eu falei assim, eu vou descansar, porque senão eu não vou aguentar pra colocar esse bebê pra fora, não vou aguentar. Aí eu dormi um pouco, eu tava muito ansiosa. Aí fiquei com meu marido um pouco lá, conversando. E aí a gente pegou e a médica passou e falou assim, ó, você almoça, aí depois do almoço eu volto aqui 1 hora. Aí deu o horário 1 hora. 1 hora eu volto e a gente dá início ao seu trabalho de parto. Aí eu falei assim, tá bom. Aí, quando deu 1 hora, a médica voltou, já começou a me dar a injeção na veia. Aí já me colocou numa salinha do trabalho de parto, mel, pré-parto, uma salinha de... É tipo uma suíte, tem uma banheira de água quente, que você deita, você fica relaxada na banheira. E a sala tem uma bola, tem um monte de coisa, assim, muito legal a salinha que eu ganhei neném e tudo. Mas assim, eu fiquei. Aí a enfermeira falou assim: olha, fica na banheira que ajuda muito na banheira. Aí eu fiquei na banheira deitada da 1 hora da tarde até 2h30. Aí a médica foi ver quantos dedos eu tava já de dilatação e falou assim: olha, você evoluiu um dedo, você tá de 6 dedos de dilatação, porque eu já fui com 5, mais ou menos. Eu estava com 5 lá embaixo, né, no hospital, era assim que eu entrei. Então, eu fui evoluir um dedo. Aí a médica pegou e falou assim, ó, eu já tava com soro, desde 1 hora eu já tava com sorinho, né? E já tava induzindo no soro, mas tava bem devagarzinho, bem devagarzinho. E eu tava sentindo pouca dor. E aí o médico falou assim: olha, assim que você quiser anestesia, assim que você quiser, vou deixar tudo certo aqui, vou deixar pra você já assinado, porque na hora que você estiver sentindo dor, pra não te incomodar. Eu falei assim, não, tudo bem, aí eu já assinei bonitinho lá, então já tava tudo certo. Então o menino falou assim, o médico falou assim, na hora que você quiser anestesia, pode me chamar que eu venho aqui na hora de aplicar anestesia. Eu falei assim, tá bom. Então, eu tava muito ansiosa, que eu tava só com 6 dedos de dilatação e eu sabia que ia demorar ainda. E eu falei assim, se eu pedir agora anestesia, aí é perigoso eu não sentir mais nada de dor e o bebê, assim, demorar de nascer. Então, como eu tava muito ansiosa, eu falei assim, tá bom, assim que eu quiser, que eu começar a sentir mais dor, eu te chamo. Eu já tava começando a sentir bastante dor, tava ficando duro já as dores. E aí eu lembro que na hora que a enfermeira entrou, ela falou assim, a enfermeira falou assim, você já quer anestesia? Eu falei assim, não. Aí, assim que ela saiu, na hora que ela voltou, a médica falou assim, olha, a gente vai ter que aumentar a dose desse soro. Eu falei assim, tá bom. Aí na hora que ela falou que ia aumentar a dose do soro, eu já fiquei com medo. Eu falei assim, se aumentar, vai começar a doer mais. Eu já tô de 6 dedos de dilatação, então
vou pedir anestesia. Aí a médica falou, chamou a enfermeira e falou assim, ó, ela tá querendo anestesia. Ela, ué, mas eu acabei de perguntar pra ela, ela disse que não queria. Eu falei assim, então, mas a médica disse que ia aumentar o soro, então agora eu quero. Aí eu pedi o soro. Aí assim que a anestesia, aí eu pedi a anestesia, aí assim que eu pedi a anestesia, o anestesista já veio, já aplicou a anestesia. Gente, e pra contar pra vocês, na hora que tava fazendo a anestesia aqui nas minhas costas, é como se fosse uma cesárea mesmo. Estavam aplicando anestesia nas minhas costas, meu esposo olhou a injeção, disse que é uma injeção bem grande, né, eu não vi. É uma injeção bem grande, né, uma agulha bem grande. E é muito grossa. Então, eles aplicaram uma pomadinha assim pra mim não sentir e depois aplicaram. E eu senti alguma coisa assim. Meu esposo desmaiou na sala do parto. O meu esposo desmaiou. Aí as enfermeiras foram tudo lá acudir ele. E eu fiquei só com o anestesista. Aí na hora que o anestesista olhou assim pra ver ele no chão, ele perdeu o negócio lá das minhas costas. E eu tive que me aplicar outra anestesia. Vocês acreditam nisso? Ai, meu Deus. E aí, no hospital de grávidas, de gestantes, uma maternidade, meu marido foi ser atendido por médico, pelo ginecologista. Aí eles até falaram assim, olha, a gente vai ver se o convênio vai cobrir, porque numa maternidade, se um homem ser atendido assim, então às vezes o convênio não cobre. Mas aí, graças a Deus, o convênio cobriu. E aí a gente não precisou de pagar a consulta, que eu acho que era mais de R$ 500 a consulta. E aí demorou assim, meu esposo foi, passou na consulta, mediu pressão, tudo. E eu sabia que ele ia desmaiar. Então na hora que ele desmaiou, eu fiquei dando risada. E eu agoniada lá nas minhas costas. E eu sentindo dor, meu marido desmaiado. E eu acho que eu dou risada quando eu tô muito nervosa. Então eu comecei a disparar de rir. Não sei se vocês também é assim. Quando eu tô nervosa, eu começo a rir sem parar, meu. Eu não sei o que é isso. Aí eu comecei a rir. Eu falei assim, ele vai desmaiar, ele vai desmaiar. Eu falei, porque minha filha também é assim, pegou esse gênero dele também. E aí os dois é assim, aqui em casa. E aí eu já sei, injeção, coisa de internação, é só eu lá aqui em casa, porque o meu esposo não dá pra contar. Na casa de vocês também é assim? Ai, meu Deus. E aí, meu esposo desmaiou lá, e aí depois ele voltou depois de 2 horas. Ele achou que eu já tinha ganhado neném, mas quando ele voltou eu ainda não tinha ganhado. Então, na hora que ele voltou, ainda demorou 1 hora pro bebê nascer. Então, foi bom que ele conseguiu acompanhar o parto ainda, mas eu tava com medo de ele querer desmaiar de novo, né, porque depois quando o bebê sai, ainda sai um pouco de sangue, umas coisas, né, diferente. Então, mas depois que ele viu o bebê, tudo nascendo, foi bem tranquilo. Depois que eu recebi a anestesia, eu não sentia mais nada. Eu ficava com medo, assim, de tá muito forte a anestesia, porque ele vinha sozinho, ele aplicava, né, tipo, descia, né, o sorinho. É tipo um sorinho que vai lá nas suas costas, fica ligado nas suas costas. Então, o sorinho ficava ligado e vinha... Eu acho que era de 6 ou 7, 8 minutos que vinha aplicando. Aí descia nas minhas costas, eu não sentia mais nada, assim. Parece que tirou assim com a mão, eu não sentia nada. Então, quando o bebê nasceu, eu coloquei a mão assim, porque foi de parto normal, eu coloquei a mão e falei assim, doutora, olha aqui, vê como é que tá, porque eu tô sentindo uma coisa estranha. Então, aí a médica falou, tá na hora já, o bebê já vai nascer. Vou cortar o cordão. Tá bom. Tá Fazer o vídeo falar o chorar. Ih, pai! Cadê o neném? Aí meu
esposo já tava comigo, assim, foi muito bom, assim, foi um parto bem diferente, eu amei o parto com anestesia, foi muito bom, gostei bastante. Se, assim, eu não pretendo ter mais filho, mas, assim, eu indico, assim, para as pessoas que querem um parto normal com anestesia, é muito diferente, você não sente dor, você não sente aquela agonia, né? Porque os meus 2 partos das minhas 2 filhas foram normais, mas foram sem anestesia, então eu sentia toda aquela dor. Então foi muito diferente, assim, eu amei mesmo, assim, o parto normal com anestesia. O atendimento foi muito bom. Eu ganhei, depois que ele nasceu, eu ganhei uma planta, assim, vou mostrar aqui. Ganhei o pezinho deles. Não, eles são muito atenciosos, assim, do jeito que eu pedi, eles fizeram, assim, muito legal. E meu parto foi assim, eu gostei bastante, gostei depois do pós-operatório também. Meu filho precisou ficar 3 dias também na observação, né, que ele teve que ficar tomando banho de luz. Mas fora isso, deu tudo certo, foi tudo bem, graças a Deus. Eu tive, depois da anestesia, eu tive bastante coceira, ficava me coçando bastante, principalmente na barriga. Nossa, me deu muita coceira, assim, na barriga, assim, nessa parte, assim, mais de baixo. Mas, assim, fora isso, eu não tive alergia, eu não tive nada. E foi muito bom. E aí, me conta o que vocês acharam, me conta se vocês gostaram, tá bom? Escreve aí no comentário e curte se vocês gostaram, curte aí, comenta o que vocês acharam, tá bom? E se vocês querem que eu traga mais vídeos, me fala como que vocês querem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!